Você já teve vontade de ter um aquário, mas não tinha dinheiro? Quis ter um laguinho, mas não tinha espaço? Que tal, então, criar seus peixes num balde? Você já pensou nisso? Ah, mas balde é tão feio. Vou apresentar uma solução aqui que é maravilhosa, você vai gostar. Vamos lá? Aqui, amigos, ele está mostrando aqui uma tina, não é um balde, é uma tina. E ele vai fazer um esquema aqui, depois a gente vai colocar o link na descrição se vocês quiserem. Ele está dando alguns exemplos aqui de como pode ser feito, tá? Então ele pegou um vaso, aqui uma tina de madeira que ele já estava sendo utilizada, e ele vai começar um processo. Aí, primeiro ele colocou um substrato fértil, então você usa terra, humus de minhoca, depois você vai colocar areia em cima para essa camada fértil não ter contato direto com a água, porque senão vai virar um lodo. Vai ter muitas algas, então é importante aí você ter um equilíbrio. Ele está mostrando aí o que ele quer fazer, ele quer ter esse tanquinho aí, ó, desse jeito, com os peixinhos, lebiches, alguns peixes pequenos e muitas plantas. Ele dá um exemplo de plantas aqui, não recomendo plantas vermelhas, apesar de serem bonitas, porque elas são exigentes, com ferro, então tem que estar um substrato bem enriquecido, mas é possível, tá? E aí ele vai fazer o plantio, ele usou uma camada de areia em cima daquele substrato, tem que ter pelo menos de 3, 4, 5 centímetros de areia em cima desse substrato, para ele não ter contato nenhum, tá? E na hora de plantar tem que ter cuidado para não revolver o substrato fértil que tem embaixo e misturar com o de cima. Aqui um exemplo, aí o tanque ficou verde, tá? E aí todo barrento. No começo você vai achar assim, deu errado, não vai dar certo isso. Você tem que perseverar, vai dar certo. É porque demora um tempo até que a biologia se forme ali. Você não vai precisar usar bomba, energia elétrica. Você só precisa ter um espaço e bastante plantas. Se você não tiver plantas para concorrer com os nutrientes da água, você vai ter aquela água verde. Se você tem bastante plantas, aí você vai ter uma água transparente, límpida, tá bom? Então é importante aí você ter essa camada fértil por baixo, depois uma camada inerte, aí pode ser areia, aí ele colocou pedriscos em cima, né? É outro exemplo. Você pode pôr umas pedras, bastante plantas, tá? Não precisa ter planta suficiente para tampar onde os peixes vão nadar, mas aí você pode criar qualquer tipo de peixe, né? Depende, assim, ó, eu vou criar um guppy, tranquilo, um lebiche, um beta, vai dar tudo muito bem. Eu quero um peixe maior, um king, daria, mas aí depende do espaço em relação ao peixe, que é um peixe que não vai ter oxigenação na água, isso é importante lembrar, e é um peixe que suja muito a água, tá bom? É bom evitar peixes que vão revolver o fundo ou comer as plantas. Se você põe uma carpa e destruiu isso aí, se você colocar uma tilápia, acabou com esse tanque. Então você tem que ter um bom senso, usar peixes que não comem as plantas e não vão destruir o ambiente. Aí você vai ter um ambiente assim, ó, límpido, água cristalina, os peixinhos, as plantas, tá bom? Agora ele está mostrando dentro da água, né, dentro do tanque, aí, essa tina. Pode ser um balde de plástico, não tem problema, tá? Ele está mostrando como é que o ambiente ficou. A câmera submersa. Ele usou Prime, o Prime vai ajudar a estabilizar a água, né? Um anticloro, mas ele também tira os metais pesados da água. E aí como é que ficou? Fica muito bonito, né? Olha para você ver. Então é isso aí, amigo. Espero que você tenha gostado. São ideias muito bacanas. Você não vai precisar ter gasto com energia elétrica. Então sua conta de luz não vai subir. É um espaço pequeno. Qualquer balde que você tiver vai ser suficiente. É importante que bata a luz do sol. Mas aí você tem que atentar ao seguinte, eu tenho pouca água, um balde de 20 litros. Se ele bater o sol direto ali muitas horas do dia, aquela água vai ferver e vai matar os peixes. Então é importante você colocar num lugar que bata um período do sol apenas, né? Poucas horas de sol por dia, porque se você deixa pouca água e muito sol, você vai ter um problema com o aquecimento e os peixes vão morrer. Então é importante você adequar, né? Eu tenho uma caixa d'água de 1000 litros, eu posso fazer isso? Pode pegar sol o dia todo? Aí não tem problema, tá bom? A não ser se você morar no Nordeste aí, fazer um calor de 40 graus, aí bate o sol todo dia ali, pode ter um problema, né? Então é importante você dosar isso. Os peixes não vão suportar uma temperatura acima de 30 graus, então, da água, né? Então é importante você ter um equilíbrio. Você mede a água, a temperatura onde você colocou antes de você colocar os peixes. Deixa as plantas lá. As plantas normalmente preferem luz solar,
mas uma água mais fria. Então você também tem que pensar nas plantas. Então, se você for colocar só na sombra, as plantas, dependendo das plantas que você utilizar, elas não vão desenvolver bem. Se você coloca na luz direta, vai desenvolver bem, mas se a água aquecer muito, aí você vai ter um problema grande, né? Então é importante você colocar num lugar que bata, sei lá, o sol da manhã, por exemplo, um período apenas, e aí você coloca, ou na parte da tarde, né? Mas um lugar que não bata sol 8 horas por dia. 4 horas, 3 horas, 2 horas é o suficiente, as plantas vão desenvolver e os peixes vão gostar. Ali você pode pôr pouca ração, né? Dependendo de onde você está morando. Se é apartamento, aí você pode colocar um pouquinho mais, né? Se você mora na casa que é térreo, provavelmente vai ter uma incidência maior de mosquitos indo naquela água. E aí é importante você colocar um pouco menos de ração, porque qualquer larva que o mosquito posar ali vai ser digerido, vai ser consumido pelos peixinhos, tá bom? Então esse cuidado, porque se você encher de alimento, não é nem problema com amônio, com nitrito, com nitrato, porque as plantas, junto com essa camada fértil e a camada inerte, já vai ser suficiente para controlar a qualidade da água. Mas, se você coloca muita ração, os peixinhos não vão, talvez, comer lá as larvas, né? Então é importante você ter esse equilíbrio, tá bom? Recomendo peixes pequenos, platíes, espadas, molinésias, beta. Você pode pôr um casalzinho aí no princípio, dependendo do tamanho. Se for um balde pequeno, aí um casal não dá, não, porque eles vão brigar ali, eles vão tentar reproduzir, mas uma hora eles vão brigar bastante, né? Então é importante você ter um balde, um espaço maior. Aquela tina ali tinha aproximadamente 100 litros de água, para você ter uma ideia. Então, se você tem algo próximo de 100, 200, 300 litros, você tem um espaço bacana e dá para você criar bastante coisa, tá? Eu recomendo o guppy porque é um peixe muito bonito, molinésia também, né? Que ela é mais arredondadinha, dá para ver por cima. São peixes bonitos e você vai ter sempre ali, eles vão procriar no seu sistema, sem muito trabalho, tá bom? Então, se você quer fazer para o seu filho também, mesma coisa. Ele vai gostar, não vai ter muito trabalho, tá bom? Se tiver cachorro em casa, aí você evita de colocar no chão. Gato, né? Você coloca numa parte mais alta um pouco, para ficar mais fácil de visualizar também e não ficar caindo coisas o tempo todo lá dentro, né? Ali ele fez num jardim, que é o recomendado, né? Ele colocou no jardim uma tina que é maior e ela é de madeira, então ela evita essa transferência de calor muito grande. Se aquilo fosse de metal, não pode, tem que ser de plástico ou senão de madeira. Tá bom? Então fica assim, um abraço a todos vocês, espero que tenham gostado. Deixa seu comentário no vídeo. Até mais.